Ok. Mais uma vez, cordiais saudações a todos. E eu quero dar as boas-vindas a cada irmão que mais uma vez está aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Estamos em tempos difíceis e nós precisamos do alimento sólido para que por meio ou por intermédio dele possamos ter energia suficiente, claro, espiritualmente falando, para assim nos mantermos firmes e darmos uma resposta que agrada ao Senhor. O tema de hoje é a condição da Igreja de Deus, a condição da Igreja. Nós temos aqui a irmã Maria, que é da área da saúde, e mais do que eu, ela se calhar poderia explicar melhor sobre esse processo do diagnóstico. Não se pode aplicar uma injeção ou dar uma medicação sem antes se fazer uma triagem, sem se fazer uma análise, sem ver os sintomas, porque senão a gente vai errar, certo? Então, se nós queremos solucionar um caso, um problema de saúde, e não só um problema de saúde, mas qualquer problema, primeiro nós temos que saber qual é a condição e, claro, a causa deste problema, certo? E quando nós termos todas essas informações, então nós vamos ter mais informações, ou seja, quando nós temos todas essas informações, teremos mais condições para assim tomarmos uma decisão assertiva, certo? Então é o que nós vamos fazer aqui hoje. A pergunta é, o que é a Igreja de Deus, Vamos aqui ler o livro Atos dos Apóstolos, na página 10, diz assim: a Igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém no mundo revoltado. Vejam aqui, qualquer infidelidade da Igreja é traição para com aquele que comprou a humanidade com o sangue de seu unigênito Filho. Almas fiéis constituíram desde o princípio a Igreja sobre a terra. Essa informação é essencial porque muitas das vezes a gente olha para a condição da igreja e nós acabamos lamentando, acabamos nos entristecendo, mas aqui a serva do Senhor vem dizer que almas fiéis constituíram desde o princípio a Igreja de Deus na terra. Tá? Ok, então continuando. Em cada era, teve o Senhor seus vigias que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Essas sentinelas apregoaram a mensagem de advertência e, ao serem chamadas para depor armaduras, outros empreenderam a tarefa. Essa informação também é importante. E quando Deus chama alguém para depor a sua armadura, seja por meio de uma morte natural, seja por meio do martírio, sempre vai ter alguém para ocupar a sua posição. É aquilo que nós falamos ontem, A mensagem vem e é dada a todos. O chamado é dado a todos. Por exemplo, se Deus chamar o irmão Daniel, se Deus chamar o irmão Samuel, e o irmão Daniel ou o irmão Samuel não quiserem, Deus não vai ficar refém dessa decisão. Ele vai estender o convite para outra pessoa. E claro, os irmãos sabem que Ellen White não foi a primeira a ser chamada para exercer o dom profético. Antes dela, Deus chamou 2 pessoas, mas que elas acabaram negando. Então, amado irmão, se a verdade bate à porta do seu coração, não renegue, não negue. Analise, se há dúvida, analise para depois tomar uma decisão. Deus pôs essas testemunhas em relação de concerto com Ele próprio, unindo a igreja a igreja da terra à do céu, certo? Agora, vamos ver um detalhe, agora presta atenção, eu estarei apenas lendo, da condição daqueles que estão na frente da nossa igreja. Diz assim: homens e mulheres, eu estou lendo aqui Testemunhos para a Igreja, volume 2, na página 337. Homens e mulheres estão nas últimas horas de graça.
e, no entanto, são descuidados e ignorantes. Agora presta atenção. E os pastores, veja, e os pastores não têm poder para despertá-los. Eles próprios dormem, pregadores sonolentos, pregando a um povo adormecido. Irmãos, não são minhas palavras, são as escrituras daquela que o Senhor levantou, da serva que o Senhor levantou, para sim advertir, instruir o seu povo. E ela, inspirada por Deus, ela foi levada a dizer qual é a condição daqueles que estão na frente da obra. Ela diz que os pastores estão dormindo e eles não têm poder para despertar a igreja. E por que eles não têm poder para despertar a igreja? Porque eles mesmos estão dormindo. A igreja dorme, os pastores dormem, e sendo que a liderança está dormindo, ela não tem poder para acordar o povo, para acordar a igreja. Agora, isso significa que são todos os pastores? Não, todos não. Tem alguns fiéis que estão atentos, mas de uma maneira, de uma forma geral, todos eles estão dormindo. Essa é a palavra do Senhor por meio da sua serva. E quando nós vamos para o livro Review and Herald, de 25 de junho de 1901, diz assim: a mensagem que Deus envia através dos seus servos será desprezada e ridicularizada por pastores infiéis. Veja aqui, essa mensagem será ridicularizada e desprezada por pastores infiéis. Olha, apenas os pastores infiéis é que vão desprezar e ridicularizar a mensagem que Deus envia à sua igreja, não os pastores fiéis, certo? Diz assim: os quais pisoteiam com seus pés o alimento dos pastos, dando ao rebanho como alimento aquilo que eles contaminaram. Ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Certo? Então aqui, vendo a condição da igreja, o Senhor diz que eu vou enviar uma mensagem, mas que essa mensagem vai ser desprezada por pastores infiéis, não os fiéis. Certo? Os pastores infiéis vão desprezar a mensagem que Deus envia e eles vão procurar alimentar a igreja com o alimento que eles próprios contaminaram, com suas próprias teorias, com seus próprios enganos. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, quando pessoas pregam que não, é impossível nós vencermos o pecado, que não, nós não podemos ser perfeitos, que não, nós vamos continuar a pecar até quando Cristo voltar, que não, Ezequiel 9 não vai se cumprir. Isso são tudo falsas teorias. É um alimento que foi contaminado com enganos por pastores infiéis que rejeitam a verdade que Deus mandou à sua igreja. Agora presta atenção nessa declaração muito forte. Testemunhos para ministro, na página 409, diz assim: ministros não santificados estão se arregimentando contra Deus. Vou repetir: ministros não santificados estão se arregimentando contra Deus. Estão há um tempo louvando a Cristo e ao Deus deste mundo, ao passo que professam receber a Cristo, abraçam Barrabás e por seus atos, veja aqui, por seus atos, você não vai conseguir diferenciar muitas das vezes um pastor fiel simplesmente pelas palavras, porque alguns com palavras doces, eles acabam falando coisas verídicas, mas como é que é a sua atitude ou as suas atitudes? Por exemplo, muita gente diz assim: a igreja não está envolvida no ecumenismo. A igreja, pegam as declarações da igreja, que não, a igreja não está envolvida no ecumenismo, pegam essa declaração, as declarações oficiais. E as declarações oficiais são verdadeiras. Mas quando você vai ver como a igreja, os dirigentes da igreja se dirigem, ou seja, procedem em relação a essa atitude, você vai ficar, calma aí.
Vocês estão dizendo, por palavras, que não estão dirigindo ou não fazem parte ou não fazemos parte do ecumenismo. Mas as atitudes mostram que nós estamos dirigindo a maior organização ecumênica do mundo, que é o Fórum Cristão Global. Alguém vai dizer, não, nós não fazemos parte do Concílio Mundial das Igrejas. Sim, é verdade. Mas o Concílio Mundial das Igrejas faz parte do Fórum Cristão Global. E o Fórum Cristão Global, o Comitê Central, ou neste Comitê Central, a Igreja Adventista, por meio da Associação Geral, em particular o Departamento de Liberdade Religiosa, está dirigindo essa instituição cujo o objetivo é acabar com o protestantismo. Então, é aí onde você vê este problema. Por palavras dizem uma coisa, mas as suas ações, as suas atitudes dizem outra coisa. E diante deste dilema, o que você tem que levar em conta para ver o que realmente eles são, não são as suas palavras, mas as suas atitudes. Continuando. Atentem bem todos quanto leem estas linhas. Satanás vangloriou-se do que lhe é possível fazer. Veja aqui, Satanás vangloriou-se, ou seja, orgulhou-se do que lhe é possível fazer. Ele cuida em dissolver a união que Cristo em oração pediu que existisse em sua igreja. Diz ele, veja aqui o que Satanás diz. Diz ele, irei e serei um espírito de mentira para enganar os que puder, para criticarem e condenarem e falsearem. Sejam os filhos do engano e falsos testemunhos agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência, e essa igreja desfar-se-á da mensagem que o Senhor lhe enviou e acolherá as mais desarrazoadas asserções e falsas suposições e falsas teorias. Satanás ri-se de sua loucura, pois ele sabe o que é a verdade. Irmãos, Satanás conhece a verdade. Satanás estuda a palavra. Satanás tem uma Bíblia. Satanás conhece o espírito de profecia muito melhor do que eu e do que você. E ele pega nessa palavra, ele pega nessa Bíblia e ele distorce e ele engana muitos com a verdade. Como assim ele engana muita gente com a verdade? Quando ele foi ter com Jesus, o que ele disse? Jesus, atira-te daqui até abaixo, até ao penhasco, porque está escrito que Deus dará a ordem e os seus anjos vão te proteger. Será que não está escrito? Está escrito. Ele dizia que está escrito. Quando ele tentava Jesus, ele dizia assim, olha, está escrito. E como é que Jesus respondia a Satanás? Como é que Jesus venceu a Satanás? Também com um está escrito. Então, Satanás, ele conhece a verdade, mas ele pega na verdade e distorce. E quando ele vê o seu sucesso, ele vangloria-se e ele ri. Por quê? Porque aqueles que conhecem a verdade, porque aqueles que receberam tão grande luz, não estão fazendo a sua parte, que devia vigiar e orar. Mas veja o que o texto diz no princípio: ministros não santificados estão se arregimentando contra Deus. Como é que uma igreja em que os seus ministros que não estão santificados e estão se juntando contra Deus, como é que essa igreja vai ser? Qual será o fim dessa igreja? Uma coisa que a gente precisa refletir. Testemunhos para Ministros 409, mesma página, diz assim: muitos se levantarão, agora presta atenção aqui, muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Caso sejam alimentados dúvidas e descrença, os ministros fiéis, veja aqui essa declaração, caso sejam alimentadas dúvidas e descrença, os ministros fiéis serão afastados do povo que pensa que tanto ou que tanto sabe.
Se tu conheces também, disse Cristo, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto te está encoberto aos teus olhos. Veja, a condição da igreja é tão terrível que muitos nos púlpitos da igreja vão levantar ou vão colocar a tocha infernal que foi acesa no inferno, que foi acesa por Satanás. E diz mais, que caso haja dúvidas, os ministros fiéis serão afastados do povo que pensa o que tanto sabe. Quando o povo pensa que não, nós sabemos tudo, eu conheço aquilo, eu não preciso de mais nada. Aí Deus não tem como agir, porque Deus não força. E aqueles que muitas das vezes estão na posição de liderança, ou os principais líderes, e que estão se arregimentando contra Deus, estarão afastando os ministros fiéis do povo do Senhor. Não será isso que nós temos visto muitas das vezes nos nossos púlpitos? Quando nós conhecemos pastores que realmente são consagrados, que realmente primam pela verdade, que realmente querem alimentar o rebanho. Onde é que são colocados esses pastores? Será que são colocados nas igrejas de referência? Ou são enviados lá nas igrejas distantes, lá nos matos, onde tem pouca audiência? Não que lá não se precisa da obra do Senhor, precisa sim. Mas nós conhecemos quem é quem. Nós sabemos que o fulano, que o pastor de tal, se ele trabalhasse aqui, ele teria maior êxito. Mas o que acontece? Pouca abertura é dada a pastores fiéis. Pouca oportunidade é dada a pastores que realmente têm a verdade presente para dar ao povo. E aqueles que querem realmente primar pela verdade, eles são afastados. Como é que eu vou dizer? Pouca oportunidade lhes é dada para darem conferências, para darem estudos bíblicos, e são colocados em circunstância em que pouco ou quase nada, ou mesmo se não pouco ou quase nada, ou se, quer dizer, são colocados em posições em que eles não têm como fazer ou desempenhar a sua obra da devida maneira. Certo, né? Eu espero que até aqui esteja claro. Agora, diz assim, tendo em vista este triste facto, né, de que existem pastores fiéis, e esses pastores fiéis estão se levantando contra a mensagem do Senhor, é preciso que Deus tenha um segundo grupo de líderes para terminar sua maior obra desde que existe o mundo. Eu preço que os irmãos estão percebendo. Quando os pastores fiéis são afastados e os pastores falsos, infiéis, dominam a obra, então Deus tem que arranjar uma alternativa para que a sua igreja não desfaleça. E que alternativa é essa? Ele vai ter que buscar um outro grupo de líderes para desempenhar a sua obra, para finalizar a sua obra. Porque me diz, com uma igreja em que os pastores são infiéis, em que eles estão se arregimentando contra Deus, em que eles estão se levantando contra a mensagem do Senhor, com uma igreja em que nos seus púlpitos é dado uma mensagem falsa que foi acendida lá no inferno, em que o Satanás é quem acendeu. Como é que essa igreja vai terminar a obra? Como é que essa igreja vai dar o alto clamor? Não pode! Ela não terá condições de finalizar a obra por causa da sua condição deplorável, triste, em que ela não prima pela verdade, mas prima pela falsidade. Então Deus tem que preparar um segundo grupo de líderes, tem que preparar outros grupos, não que ele queria assim, mas é porque aqueles que ele chamou para desempenhar esta obra, aqueles que ele estendeu primeiramente o chamado, eles se corromperam, eles combatem a verdade, eles acabam expulsando aqueles que querem pregar a verdade. Mas o rebanho de Deus não pode ficar abandonado. Então ele vai e está escolhendo um outro grupo de líderes. E que grupo de líderes são esses? São os que são encontrados em Apocalipse, capítulo 7. Que são as primícias,
os 144 mil, e que nas suas bocas não se achou nenhum engano. Por quê? Porque eles pregarão e pregam completamente a verdade pura e não adulterada. Agora vamos ler aqui uma outra referência. Fundamentos da Educação Cristã, na página 289, diz assim: há na igreja muitos cujo o coração pertence ao mundo, mas Deus insta com os que pretendem crer na verdade avançada a que se ergam acima da presente atitude das igrejas populares de hoje. Veja que eles devem se erguer acima das igrejas populares de hoje. Eles têm que pregar a verdade presente. Por que aqui a Serva do Senhor falou as igrejas populares de hoje? Porque são nas igrejas populares de hoje que, na sua vasta maioria, a verdade não é mais pregada, em que o mundanismo, em que os enganos, em que as heresias são pregadas com maior realce. Mas o que a Serva do Senhor está aqui a dizer? Que Deus insta com os que querem, ou com os que pretendem crer na verdade avançada, que ergam a sua voz. Eles não devem ficar parados. Meu irmão, se você conhece a verdade e você sabe da condição da tua igreja, você não pode ficar parado. Você tem que erguer a tua voz e proclamar a verdade. Continuando. Onde está a abnegação? Onde está o ato de levar a cruz que Cristo disse deveria caracterizar os seus seguidores? O motivo por que temos tido tão pouca influência sobre os parentes e amigos descrentes é havermos manifestado em nossas práticas pouca diferença decisiva das práticas do mundo. Os pais precisam despertar e purificar a alma pela prática da verdade em sua vida familiar. Os cultos familiares não são feitos, as pessoas já não fazem mais meditações e os mundanos olham para nós e eles dizem: calma aí, esses não têm diferença entre nós. Entre nós e eles não há diferença, ou há pouca diferença. E por essa razão nós não conseguimos impactar os mundanos, não conseguimos impactar aqueles que estão fora da igreja. E quando nós fazemos convite para eles, eles olham para nós e dizem: eles arranjam alguma desculpa. Por quê? Porque a nossa maneira de viver não condiz com aquilo que nós estamos a pregar. Agora presta atenção nessa citação, é de suma importância. Diz assim: quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas, esquisitos, singulares e austeros. Porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como aos homens. Eu vou repetir aqui essa citação. Quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas, esquisitos, singulares e austeros. Será que isso não te diz alguma coisa? Quando dentro da igreja, pessoas que não querem nada com a verdade olham para aqueles que querem primar pela verdade e chamam eles como fanáticos, extremistas, perigosos, inimigo da igreja, isso não te diz alguma coisa? Porque aqui o que a serva do Senhor está a dizer, que quando nós atingirmos a norma que o Senhor deseja, nós não seremos vistos com bons olhos. As pessoas olharão para nós e vão dizer: não, esse é um fanático. Claro, as pessoas mundanas, não os verdadeiros. Então, toda vez que alguém chegar até você e dizer assim: olha, tenha cuidado com o irmão Jorge, tenha cuidado com o irmão Paulo, tenha cuidado com a irmã Maurícia, tenha cuidado com a irmã Maria, com a irmã Marciane, e ele vai dizer: porque ele é um fanático, ele é um extremista, ele é um áustero, veja como é que ele veste, veja como é que ele come, veja o que ele prega. Então você tem que ter cuidado com ele. Olha, quando você ouvir sobre isso, você precisa despertar.
e prestar atenção o que essa pessoa está a querer dizer, ou o que essas pessoas que são identificadas como fanáticas e extremistas estão fazendo, estão falando. Porque aqui a serva do Senhor diz que quando nós atingirmos a norma que o Senhor deseja, os mundanos olharão para nós como extremistas, esquisitos e austeros. Os Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 17, diz assim: encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não cerrou o céu, o Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. Veja, como igreja, a serva do Senhor está a dizer que nós estamos separados de Deus. Continuando, o orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. Não são pecados simples, são pecados graves e presunçosos. Continuando, e no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. Eu entrei para a igreja adventista, ou fui batizado, fui batizado em 2010. Irmãos, quando eu entrei para a igreja era completamente diferente dos dias de hoje. Eu me lembro muito bem que os congressos eram apenas uma vez por ano. Que a questão espiritual era levada muito mais a sério. Uma pessoa, antes de ser batizada, ela tinha que passar nas classes batismais. Tinha que provar que realmente aprendeu a verdade. Tinha que defender aquilo que ela está crendo. Aquilo que lhe foi ensinado, ela tinha que defender. Fazia-se prova. E quem reprovasse não poderia ser batizado. Ninguém era batizado assim em um batismo relâmpago. Antes de nós sermos batizados, nos faziam as 3 perguntas que está lá no cartão batismal. São 13 perguntas. Os votos batismais faziam todos eles. Mas o que acontece hoje? Apenas fazem leitura dos votos alternativos, que são 3. E muitas dessas pessoas que são batizadas, algumas delas nem sequer sabem o que é ou quem é realmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não conhecem os nossos princípios. Mas quando a gente olha para isso, a gente diz: maravilha, Deus está abençoando a sua igreja, há prosperidade na igreja. Mas qual é a nossa condição? Uma condição triste e deplorável. Estamos mais preocupados com os números do que com a qualidade. Muitas das vezes os batismos são relâmpago. Pessoas que se dedicam em um único dia são batizadas. Pessoas que não têm um mínimo preparo. Como é que você vai certificar alguém de que é adventista do sétimo dia e não conhece os princípios básicos da igreja? Quando alguém te dá um certificado, seja do ensino médio, seja do ensino superior, licenciatura, mestrado, doutorado, essa pessoa ou este documento está a certificar de que você realmente é formado naquela área, de que você realmente entende aquela área e de que qualquer coisa básica referente àquela área, até não digo básica, qualquer coisa específica, ou seja, você é especialista naquela área. Mas o que acontece hoje? As pessoas são batizadas e nunca ouviram falar de Ellen White, nunca ouviram falar do espírito de profecia, nunca ouviram falar das 28 crenças fundamentais da igreja. Mas o que as pessoas dizem quando nós vemos essa questão? Que não, a igreja está a crescer, a igreja está a prosperar, que veja quantas pessoas batizamos. Mas irmãos, Deus não quer a quantidade, Deus quer a qualidade. Por isso é que a igreja está nessa condição, uma condição fraca, uma condição deplorável, uma condição sem força, uma condição sem poder espiritual.
E as almas estão na igreja definhando, clamando, pedindo por um alimento verdadeiro, puro e santo. Por isso é que muitos recorrem a pequenos grupos, a ministérios, a estudos aqui no WhatsApp, porque querem um alimento sólido, puro e não adulterado, porque vão para a igreja e não são alimentados, vão para a igreja e o que estão vendo é que teatro, o que estão vendo é que palhaçada, stand-up comedy, pessoas que ao invés de pregarem a palavra de Deus com reverência, com zelo, eles estão aí acariciando, passando as mãozinhas na cabeça das pessoas, estão aí sermões, dando sermões motivadores. Irmãos, cadê a palavra do Senhor? Cadê um estudo aprofundado, sistemático? Hoje nós encontramos muito pouco. E toda vez que nós encontramos um sermão, ou participamos de um sermão vivificante, todo mundo sai comentando, olha que não, hoje o sermão foi maravilhoso, hoje a pregação, sim senhora. Mas isso não devia ser algo diferente ou algo, como é que eu vou dizer, isolado. Tinha que ser, ou tem que ser algo contínuo, todos os dias. Tem que ser o pão nosso de cada dia. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217. Presta atenção aqui. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo do Egito. Todavia poucos, veja aqui, todavia poucos ficam alarmados, ou seja, ficam atônicos com a sua falta de poder espiritual. Irmãos, há poder. Muita gente diz para nós, lá na tua igreja não há poder, ali não há fogo do Espírito Santo, aí não há poder, é por isso que eu não vou na tua igreja. Mas por quê? Porque nós deixamos de seguir Cristo, nosso guia, e estamos retrocedendo para o Egito. Se nós não estamos seguindo a Cristo, quem nós estamos seguindo? Claro, os irmãos sabem. Agora, não são minhas palavras. Ellen White que está aqui a dizer, se você acredita em Ellen White, você não vai ter nenhum problema em aceitar isso, mas se você não acredita, aí sim haverá problema. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Ellen White é só uma escritora, é uma grande escritora de grande influência. Você pode ser batizado e necessariamente você não precisa aceitar o espírito de profecia. Eu que um pastor, doutor da nossa igreja, alguém de grande renome internacional, comentou, dizendo que não, olha, você não precisa aceitar em Ellen White, você não precisa aceitar o espírito de profecia. Mas o que a serva do Senhor está aqui a dizer? Que os testemunhos do Espírito de Deus são o quê? São desprezados. E pouca gente fica alarmado com esse tipo de situação. Muitos olham e dizem, deixa só, eu não quero me meter em problemas. Mas irmãos, qual é o texto que nós lemos? Os textos anteriores. Deus não quer que o seu povo fique calado. Você que conhece a verdade, você que sabe da condição da igreja e se cala, Deus também vai te cobrar. Porque quem cala, concentra. Diz assim, pastores que pregam eu em lugar de Cristo, ou seja, vamos repetir, diz assim, dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Pastores que pregam eu em lugar de Cristo desejam que assim seja. Os testemunhos não são lidos e apreciados. Deus tem falado a vocês. Luz tem sido derramada de sua palavra e dos testemunhos. Aqui os testemunhos está a falar do espírito de profecia. E ambos têm sido desprezados e desobedecidos. Ok, continuando. Diz assim. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Pastores que pregam eu em lugar de Cristo desejam que assim seja. Os testemunhos não são lidos e apreciados. Tá? Deus tem falado a vocês. Luz tem sido derramada de sua palavra e dos testemunhos. E ambos têm sido desprezados e desobedecidos. O resultado aparece na falta de pureza, consagração e fervente fé
entre nós. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217. Nós estamos vendo que Satanás deseja que a palavra seja desprezada, que os testemunhos sejam desprezados, certo? Agora vamos ler aqui mais uma citação. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211, não é? Diz assim: os anciãos, né? Porque alguém vai dizer assim, mas estamos a ver qual é a condição da igreja, mas qual vai ser a solução? O que Deus vai fazer? Vamos aqui ler essa citação. Diz assim: os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Esses cães mudos que não querem ladrar, aqui a questão não é ser um cão, não é ofensa ser um cão neste contexto, mas é ser um cão mudo, um cão que não quer ladrar, né? Todo mundo tem um cão em casa e o cão tem que ladrar sempre que há perigo. Mas aqui a serva do Senhor compara todos os atalaias a cães. O problema é ser um cão mudo. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens e crianças, todos perecerão juntos. Aqui está a falar de Ezequiel 9, certo? Então estamos vendo que a forma pela qual Deus vai limpar a sua igreja, vai purificar a sua igreja, é cumprindo Ezequiel capítulos 9. Então nós precisamos atentar para esta profecia e estudar ela e não seguir aquilo que muitos dizem que não, Ezequiel 9 não vai se cumprir, Ezequiel 9 já se cumpriu no passado. Não. Nós temos que atentar, temos que ver a condição da igreja, suplicar, orar pelos membros da igreja, orar inclusive pelos pastores, ajudar os pastores, em particular aqueles que são fiéis, ajudar a igreja levando a verdade, pregando a verdade, despertar aqueles que estão dormindo, ainda que eles olharem mal para nós, ainda assim devemos permanecer firmes e trabalharmos a favor do reino dos seus, trabalharmos em favor da igreja, trabalharmos em favor da verdade. Então, praticamente é esta aqui a condição da nossa igreja e a solução que Deus vai fazer para ela. A serva do Senhor também diz que, estamos vendo que no livro Grande Conflito, na página 509, ela diz que a conformidade com costumes mundanos tem convertido a igreja para o mundo. Muitas das vezes nós, ao invés de primarmos pelo aquilo que é a verdade, pelo princípio, acabamos nos acostumando com as coisas do mundo. Pegamos nas coisas do mundo e colocamos na igreja. Como a questão do teatro, estamos celebrando o Natal, coisa que é errada, mas alguém vai dizer, não irmão, mas lá o livro Lar Adventista, a serva do Senhor diz que devemos celebrar o Natal. Não. Você tem que analisar bem o contexto. O livro Lar Adventista foi um livro compilado. E eles não colocaram toda a referência, não colocaram o texto nos seus contextos. Então você tem que analisar, tem que verificar realmente o que nós estamos fazendo como igreja. Porque Deus virá, Ele vai sacudir a sua igreja. Conforme estudamos ontem, né? Que o Senhor vai fazer uma visita repentina à sua igreja para purificar a sua igreja. E por que Ele vai fazer isso? Por causa da sua condição que é deplorável, por causa da sua condição que é triste, que nós estamos vendo aqui nos dias de hoje. E a serva do Senhor no livro Serviço Cristão, na página 33, ela diz que a igreja passou para o mundo, transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a igreja na obediência da mesma. E diariamente a igreja se está convertendo ao mundo. Não mensal, não anualmente. A serva do Senhor diz que diariamente a igreja está se convertendo ao mundo. Irmão, cada dia que passa a igreja se converte ao mundo. Com uma igreja nesta condição, ela não pode terminar a obra, não pode dar o alto clamor. Como é que ao invés dela converter ao mundo, ela está se convertendo ao mundo? Ela não pode. Então Deus tem que fazer uma obra. E vamos aqui terminar lendo mais aqui algumas citações. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81, diz assim: quando as árvores infrutíferas forem cortadas como obstáculo no terreno,
árvores aqui é símbolo de liderança, não é? Conforme encontramos em Mateus capítulo 3, quando lá João Batista compara os líderes da igreja, os fariseus, os saduceus, os escribas, a árvores, quando Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4, é considerado também como uma árvore, e quando nós vamos para Isaías capítulo 40, nos versículos 7 e 8, lá compara o povo à erva. Então aqui a salvação está a dizer assim: quando as árvores infrutíferas, ou seja, quando os líderes infrutíferos forem cortados como obstáculos no terreno, quando multidões de falsos irmãos forem distinguidos dos verdadeiros, então não são simplesmente as árvores infrutíferas que vão ser cortadas. Os irmãos falsos também vão ser cortados. Continuando. Então os anônimos se revelarão e com Osana se alinharão sob a bandeira de Cristo. Aqueles que tenham sido tímidos e receosos declarar-se-ão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhante as estrelas. Satanás acossará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus eles se tornarão mais que vencedores. Então a igreja de Cristo surgirá formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Quando é que a igreja vai aparecer formosa como a lua e formidável como um exército com bandeira? Quando ela for completamente purificada. E depois dela purificada, qual vai ser a sua condição? Para Profetas e Reis, na página 372, diz assim: revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo o mundo, vencendo e para vencer. E em Primeiros Escritos, na página 33, diz assim: e ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Então nós aqui vemos que a igreja, ela vai entrar no decreto dominical, ela formosa como a lua e formidável como um exército com bandeiras. Ela não se torna forte e poderosa durante o alto clamor. Prestem atenção. A igreja não vai se tornar forte e poderosa no conflito final. Ela já vai entrar neste conflito formosa e poderosa. Eu vou repetir aqui a citação. Diz assim: revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. Ela não vai se tornar formosa, ela não vai receber a armadura da justiça de Cristo no conflito, não. Ela recebe antes do conflito. A igreja já estará formosa e brilhante como o sol, como um exército com bandeiras, certo? Porque ela vai ser purificada antes do decreto dominical. O Ezequiel 9, ou a profecia de Ezequiel 9, vai se cumprir antes do decreto dominical, não é? Os 4 ventos que estão lá em Apocalipse capítulo 7, a serva do Senhor define ele como decreto dominical. É lá no livro Testemunhos para a Igreja, página volume 5, na página 152, tá? Mas você, se não estudou sobre o selamento dos 144 mil, é só solicitar o estudo para depois acompanhar. Então, amados irmãos, eu espero que os irmãos conseguiram entender o estudo de hoje. Então, resumindo, a igreja está numa condição deplorável, completamente triste, uma condição em que diariamente está se convertendo ao mundo. E muitos pastores no meio da igreja, a sua vasta maioria, conforme nós aqui acabamos de ler, eles estão se arregimentando, estão se juntando contra Deus, estão combatendo a verdade. E a serva do Senhor diz que os pastores fiéis vão ser afastados das igrejas populares. Então, diante desse quadro, Deus vai ter que fazer uma obra, que é purificar a sua igreja, para que ela, quando o decreto dominical sair, ela possa ser vitoriosa. Porque se na igreja tiver só um Acã,
a igreja vai perder a batalha. Assim conforme Israel perdeu a batalha com apenas um Acã. Então Deus não pode estar no meio da sua igreja enquanto existirem pecado e pessoas que estão promovendo o pecado. Não pode. Ele tem que fazer uma mudança. Agora, será que essa pessoa que tem promovido o pecado sou eu? É você? Se sou eu, se sou você, por favor, vamos dobrar os joelhos. Vamos pedir perdão a Deus. Se são pessoas que a gente conhece, vamos orar por essas pessoas, interceder por elas, advertir essas pessoas para salvar elas. Sabe por quê? O livro Materiais de 1888, na página 1303, de 27 de outubro, ela escreveu isso em 1894, diz assim: nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá, quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Porque se cumprirá a quê? A letra. Porque se cumprirá a letra. E o que as pessoas falam quando você prega sobre Ezequiel capítulo 9? Que não, você é um fanático, é um extremista. Mas, irmão, não podemos parar. Temos que pregar. Temos que levar essa mensagem. Então, que seja a mensagem para nós hoje. Que Deus abençoe.